Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Estamos aqui em mais um devocional da série Quaresma, nos Passos do Homem-Deus, e hoje nós vamos falar sobre um texto também do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 11, diz assim: Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é lícito, o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer. E o deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Esse texto ele fala de dois motivos que os fariseus, os defensores da lei, tinham para acusar Jesus no que se refere à guarda do sábado. A Bíblia falava sim sobre o sábado como o dia do Senhor, mas os judeus criaram dezenas de coisas que podiam ou não podiam ser feitas no sábado. Por exemplo, eu só podia salvar a vida de alguém no sábado se ele estivesse em um perigo muito iminente de vida. É muito estranho isso. Jesus ele está com seus discípulos passando por um campo, seus discípulos têm fome e eles começam a debulhar espigas de milho e se alimentar, coisa que o livro de Deuteronômio diz claramente que é possível fazer. A questão é, poderia ser feito no sábado? Quando Jesus é questionado sobre isso, ele fala do caso de Davi, que estava com seus soldados e comeu o pão da presença, o pão do tabernáculo, que só poderia ser comido pelos sacerdotes. No fim, Jesus ainda cura um homem que tinha a mão atrofiada diante de todos, também no sábado. A grande questão é, Jesus é maior que o sábado. Jesus é maior do que a lei. A graça repousa em Jesus. Tem uma história que diz que um pastor uma vez estava indo ao culto pregar, um culto onde ele pregaria a palavra, milagres aconteceriam através da pregação da palavra, mas ele disse que estava muito empolgado nesse dia, mas quando ele chega no caminho para a igreja, havia nevado e não é possível dirigir até a igreja. O que é que ele faz? Pega seus patins e patina até a igreja. Quando os irmãos veem que o pastor chegou à igreja patinando, aquilo gera um grande escândalo. As pessoas ficam intrigadas com a irreverência desse pastor diante do templo do Senhor. Essa história conta que resolveu-se perguntando ao pastor o seguinte: enquanto o senhor patinava, pastor, o senhor se divertia? Porque se o senhor se divertia, o senhor perdeu a reverência da pregação da palavra. É engraçado como a discussão da lei e da graça repousa na diversão ou não do pastor. Na verdade, o que a lei faz, a lei ela mitiga o evangelho. A lei ela destrói o ministério de pessoas. A lei ela tira a alegria do cristianismo. Quando estamos presos na lei, colocamos a lei acima do amor ao próximo. A lei é acima da graça. E esse é um grande problema. Se vemos esse texto, vemos que Jesus priorizou a graça de matar a fome daqueles que tinham fome, a graça de curar os enfermos, a graça de fazer o bem e não fazer o mal, a graça de salvar a vida e não destruir. No final, esse devocional eu quis dar o seguinte nome: os milagres da graça.
Quando vivemos na graça, existe amor, existe alegria, existe vida. Quando vivemos na lei, existe morte, existe tristeza, existe atraso, até mesmo na pregação do Evangelho. Que você possa viver patinando na graça de Deus, que você possa viver a alegria da graça que há em Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe.